O criacionismo também defende a evolução das espécies, só que a microevolução e não a macroevolução. O que são esses dois conceitos e qual que é a diferença entre eles? Sem a macroevolução não existe evolução, porque as mudanças maiores são as que elas são defendidas a partir de um ser unicelular, lá atrás, chegar em toda essa biodiversidade, inclusive a nós que aqui estamos. Então, para esse processo longo que a evolução diz ter acontecido, então há necessidade de mudanças macroevolutivas. E essas mudanças não foram ainda, eu diria, compreendidas biologicamente ou cientificamente. Ficam apenas no campo das conjecturas. Portanto, se a macroevolução ocorreu, a própria evolução como um todo não deve ter ocorrido também. Os evolucionistas dizem que as camadas sedimentares das rochas foram formadas em milhões de anos. E como que os criacionistas explicam essa prova dos evolucionistas? As camadas sedimentares com fósseis, que corresponde ao período geológico que nós chamamos de Fanerozoico, né? Então, nós temos aí fósseis em toda parte, né? Eu diria que em todas as áreas continentais nós temos camadas sedimentares com fósseis. E esses fósseis são uma evidência inequívoca de que esses seres morreram de maneira trágica e foram rapidamente soterrados, senão eles não estariam aí como fósseis. Qualquer tipo de ambiente hoje, onde existem animais, seres vivendo, seja um ambiente marinho ou terrestre, você vai encontrar animais que morreram e estão em processo de fossilização. Não vai encontrar. Agora, você olha as camadas sedimentares, você vê, inclusive, as partes moles de seres que viveram no passado perfeitamente preservadas. Então, para mim, é uma evidência muito forte de que a coluna geológica correspondente às rochas com fósseis, elas são uma prova inequívoca de uma grande catástrofe. E as próprias camadas sedimentares que contêm esses fósseis, elas são dispostas em camadas alternadas, cujos contatos, via de regra, são plano-paralelos, mostrando que não existe um tempo prolongado entre uma camada e outra. E a própria camada em si que contém fósseis também não pode ser prolongada, porque os fósseis estão lá, mostrando que o soterramento foi rápido. Então, toda a coluna, para mim, ela evoca eventos rápidos e catastróficos, que eu não tenho nenhuma dificuldade em associar com a narrativa bíblica do dilúvio. Oi, professor. Bom, eu queria saber, com relação à reportagem que você fez algumas declarações numa reportagem da Veja. Mas deu para perceber que foi pouquinha coisa que o senhor falou. O que na verdade você falou que não foi publicado. Isso é comum. Eu acho que todas as pessoas são tendenciosas, têm a sua visão de mundo. Eu imagino que deve ser difícil para um jornalista expor realmente a ideias antagônicas sem se envolver, né? Ou seja, ouvir um lado, ouvir o outro lado, colocar realmente as duas versões, como elas foram apresentadas, e, no caso, depois, se quiser tirar suas conclusões ou colocar seu parecer, tudo bem. Mas isso não ocorre. Quando eu falo os dois lados, eu me refiro ao criacionismo e ao evolucionismo. Normalmente, a visão evolucionista é colocada de maneira bastante interessante, bem ilustrada, né, didática, e quando você procura mostrar o quão didático, o quão interessante, o quão lógico é o criacionismo, e procura realmente preparar materiais, e como ocorreu na revista Veja, quando fui entrevistado, ou os dados são omitidos, ou eles são realmente transformados, eles são... É como se a sua versão não fosse aceita na visão realmente do jornalista, ele acaba modificando o que você disse, né? Então, eu creio que isso não deveria ocorrer, mas ocorre. Então, eu expus uma série de fatores e evidências científicas, inclusive algumas ligadas com a minha própria carreira acadêmica, e isso foi omitido, né? E aquilo realmente que eles colocam se referindo a você foi deturpado, foi modificado, né? Eu coloquei, na realidade, a minha própria experiência acadêmica, que me levou realmente a confirmar minhas convicções criacionistas. E quando eu falo realmente pesquisas pessoais científicas, se refere aos trabalhos que eu desenvolvi no meu mestrado e doutorado a respeito de rochas basálticas. Então, eu coloquei os trabalhos publicados, alguma coisa a respeito, citei outros cientistas, criacionistas, que fazem pesquisas científicas, mas com uma visão não evolucionista, e trabalhos publicados nas melhores revistas científicas, também não foi apresentado. Então, isso sempre foi assim. Infelizmente, você vê que o editorial dessas revistas é tremendamente tendencioso, eu diria desonesto.
Música